Agora Viu, deu Juscelio? certo, hein, doutor Aristeu? Eu não consigo me ver, mas se vocês estão me vendo e me ouvindo, tá perfeito. Vamos lá. Maravilha. Fica tranquilo, isso não vai impedir nada. Maravilha. É um prazer, doutor Aristeu, né? Tê-lo aqui nessa live, né? A gente se conhece já há algum tempo, né? Somos treinadores desses cursos abençoados de paternidade da Universidade da Família, né? No currículo de paternidade. E para nós é um privilégio, um prazer conversar com você nesta noite. Nós e toda, né? Todo o Brasil aí, toda a família GFI e aqueles que querem, né, aprender um pouco mais sobre família, né? Hoje eu creio que nós já temos uma certa experiência, né? Com famílias, a gente já ministrou alguns cursos, né? E além da gente aprender hoje, a gente pode contar um pouquinho da nossa experiência, né? E contar que realmente deu resultado, que nós temos uma família feliz, uma família saudável, né? Uma família abençoada, uma família que serve a Graças a Deus, Deus. não é mesmo, doutor Alisteu? Eu gostaria de passar a palavra para você, né, para que você mesmo se apresentasse, pode ser? Lógico, sem problema, Juscelio. É, eu digo as palavras do Juscelio, nós, desde que conhecemos esse ministério, tem feito toda a diferença em nossas vidas e fez com que nossas famílias conseguissem chegar dentro daquilo que nós almejamos, que é estar segundo a vontade e o propósito de Deus, né? Nós só conseguimos fazer isso graças à possibilidade que Deus nos deu de conhecer o GFI, de conhecer a família Barradas, de conhecer a família do Zezo, de conhecer a família Nishimura, e toda essa família em que nós sempre, todo ano, nos encontrávamos e que agora estamos nos encontrando em eventos regionais, mas com a mesma intensidade que Deus prepara. Nós não vivemos na mesma casa, né, Juscelio, mas nós nos conhecemos como irmãos, né? Isso é uma coisa que é muito bacana, é muito gratificante, né? Não precisamos viver embaixo do mesmo teto, mas o nosso teto é um teto que nos dá uma esperança e uma vivacidade de convívio com as pessoas, que como se a gente estivesse acordando e dormindo com elas todos os dias. A gente sente o que os nossos irmãos estão sentindo, o que estão passando, e é uma colaboração muito, muito gostosa de nós podermos estar conversando e participando de tudo aquilo que nós estamos fazendo por esses Brasis. Opa, travada, travadinha aqui, não sei se aqui, se aí. Tá me ouvindo, Aristeu? Estou te ouvindo, você me Ah, escuta? ok. Deu uma travadinha, mas já voltou. Ok. Então, concluindo, é uma família. Pertencer a esse ministério que nos acolheu é viver em família, é viver em um relacionamento onde Deus nos une de uma forma tremenda. Isso é muito bom, né, José? Com certeza, né? Temos essa comunhão, né? Temos Sim, essa comunidade, fazemos parte dessa comunidade de pais que pensam da mesma forma, né? E sim, o pensamento nosso, né? A nossa fonte não é de uma pessoa maior, não é do pastor Dinarte, não é do Jorge Nishimura, não são dos Ezos, né? Mas, né? É do próprio Deus, né? É da própria amém, palavra dele, né? Isso é maravilhoso. E hoje amém. a gente vai conversar mais especificadamente, né, doutor Aristeu, sobre, né, distanciamento entre pais e filhos, né? E eu gostaria de ler dois versículos para, de repente, embasar, né, a nossa conversa. E está lá em Colossenses 3, versos 20 e 21, né? Que diz assim, os pais dizem assim, né, para os filhos, né? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, né? Mas aí vem o filho, né? Diz, mas o próximo versículo, olha o que diz, né? Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo, né? E um fica acusando o outro, tal, né?
e não chegam a uma conclusão, e alguns até acham que, de repente, esses versículos, né, um contradiz o outro, né? E aí acabam cada um vendo a sua própria, olhando para si próprio, né? E jogando a culpa no outro, a responsabilidade no outro, e aí acabam se distanciando, não é verdade? Então, eu gostaria de te perguntar, né? O que tem como mudar isso? Tem como conciliar esses dois versículos, Aristeu? Tem se você mudar o estilo da sua vida, né? É o primeiro princípio que nós temos que fazer para colocar a ordem na nossa casa. Nós temos que mudar o estilo da nossa vida, né? E esse estilo é colocar um padrão. E o padrão é o padrão de Deus na nossa casa. Nós assumirmos o nosso papel. Nós, como homens, assumirmos o nosso papel, ajudando nossas mulheres a cuidar dos nossos filhos e a ensiná-los. Faz toda a diferença quando nós somos pais verdadeiramente ativos e participantes do dia a dia. Como a gente acabou de ver, eu acho que muita gente acompanhou a live anterior do pastor Dinati e do colega que faz pediatria também, isso ficou muito claro, né? E quanto isso é importante para nós, Juscelio, quando a gente toma esse posicionamento, né? Com certeza. Eu acredito que aí o relacionamento não tem como não se sair bem. Eu acho que é por aí a primeira coisa que nós temos que fazer para poder melhorar essa dita confusão de um apontar para o outro. Porque não se tem um padrão certo e definido, então o relacionamento fica complicado de acontecer. Então, e aí vem a perguntinha, né? Com quem deve começar a mudança? Né? Deve começar com o pai, com a mãe, principalmente com o pai, né? Que está, digamos assim, sentado no banco do motorista desse veículo familiar, né? Então, deve começar com você, pai, né? E com você, mãe, né? Vocês devem ser os primeiros a mudar, né? Esses versículos ali, eles não se contradizem, né? Quer dizer que o Senhor quer a obediência dos filhos, mas os pais não vão exercitar essa autoridade dada por Deus de qualquer forma. Não vão fazer como o autoritarismo agora e vão irritar desnecessariamente os filhos. Né? Se algum momento, alguma vez, os filhos tiverem que ficar irritados, tudo bem, mas não fazer isso, né, de qualquer forma. E tem pai que usa, ele senta na cadeira de pai, ele senta ali, aqui quem manda sou eu, aqui eu sou o pai, aqui é como eu digo, aqui quem paga as contas sou eu, aqui quem traz o sustento sou eu, né? E ele se vangloria por ser um provedor financeiro, né? Ele acaba não ouvindo, né? O filho, não vendo qual a real necessidade do filho, às vezes até da esposa, né? E aí acaba, né, tudo indo de água abaixo, na verdade. Então, eu queria... Bom, acho que, na verdade, é você, né? Conforme nós combinamos aqui, que você me faz uma pergunta, né? É verdade. Mas, assim, é uma coisa que a gente está observando, né? Nesses dias, porque todas as Marias das pessoas que nos procuram para pedir aconselhamento a respeito de problemas com o relacionamento dos filhos, eles sempre vêm com uma frase que eu acho que é difícil não ter ouvido, né? Ah, meu tempo é muito corrido, eu não consigo, meu horário não permite que eu tenha qualidade, tempo com a minha família, tal. E agora, com isso que nós estamos convivendo, essa vivência em nossas casas, como se nós estivéssemos numa caverna, né, onde não tem para onde ir. Você vê na cozinha, vê na sala, vê no quarto, o tempo todo você está. E aí agora eles mudaram a pergunta, Juscelio, e aí é que eu quero perguntar para você. Eles mudaram a pergunta da seguinte maneira: o que eu faço que eu não estou conseguindo fazer aquilo porque eu não tinha tempo e agora eu tenho tempo sobrando, apesar do meu trabalho, muitas pessoas estão trabalhando dentro de casa, mas acabou o trabalho,
O convívio é muito maior do que era antigamente. E aí, que você fala a respeito sobre isso? Bom, vamos iniciar então, né? A gente vai entender, né, por que que no corre-corre do dia a dia, né, os pais não conseguem suprir as necessidades do filho ou dos filhos, né? Primeiro porque eles não sabem quais são essas necessidades. E muito provavelmente porque essas necessidades dos filhos não constam, não está na lista de prioridade dos pais, deles descobrirem, né? Então, eles vão no piloto automático, no dia a dia, e não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, e joga, né, para o dia seguinte, joga para a semana seguinte, e joga para o pastor da igreja, para o líder dos jovens, líder dos adolescentes, para a tia do Domingo Kids, para a escola bíblica dominical, né? Jogam para a tia, né? Acabam colocando uma tia dentro de casa para cuidar dos filhos, né? A tia da escola, enfim, né? Eles Tio estão... demais, né, Juscelio? Oi? Tios demais, né? Tio demais, é verdade, né? Então, eles acabam, né, fugindo, né, do que eles deveriam, de repente, assim, enfrentar. Eles conhecerem qual é a necessidade dos filhos. Né? E eu creio, assim como eu, você também deve ter essa experiência, de que muitos pais falam assim, mas eu faço tudo pelo meu filho. Né? Então, a gente sabe que a intenção de cada pai, de cada mãe, não é fazer o que é ruim para o filho. Né? Não é, ninguém casou, ninguém teve filhos, né? Assim, eu vou ter uma família bagunçada, eu vou ter filho, mas eu não quero nem saber deles. Não. Acontece que a gente está olhando de uma forma errada para o problema, né? E muitos acham que estão dando tudo o que o filho precisa, né? Mas o melhor que o seu filho tem e que você pode dar para ele, né, é você mesmo, né? Então é você se doar para ele, né? Será que você, né, está se doando para o seu filho? Será que você está ouvindo seu filho, né? Será que a gente está parando um pouquinho no dia a dia para a gente pensar o que realmente o nosso filho precisa? Né? Tem um videozinho que eu mostro em algum momento do curso, né? Que fala lá assim, jantar com celebridades. Aí pergunto para os pais, né? Com quem, se você pudesse jantar com alguém, com uma celebridade, né, com quem que você escolheria? Aí os pais, e assim, a pessoa que pergunta, ela diz assim, pode ser alguém que está vivo, ou pode ser alguém que já morreu. Se você tivesse a oportunidade, com quem que você jantaria? E aí os pais vão muito longe. Eles vão muito longe fisicamente, né, geograficamente, e também longe. Às vezes eles voltam muitos anos de pessoas que viveram, de repente, lá no início do século XX, quem sabe no século XIX, né? E aí tá bom, aí passa aquele momento ali, daqui a pouco aí eles chamam os filhos. Né? Verdade. Eu vi já esse vídeo e é tremendo a reação dos pais quando a pergunta é feita ao contrário, né, para os filhos, e os filhos falam com a minha mãe, com meu pai. Eu já estaria com a minha mãe e com meu pai, assim, espontaneamente. E eles ficam assim, nossa, sério? Eles querem estar comigo? Eu acho que é essa simplicidade que a gente não consegue enxergar, né, Juscelia? A gente é criado de geração em geração de que nós, como homens, somos os provedores da casa e de que a nossa obrigação gente, quem provê é Deus. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer o sustento, dar o suporte para a nossa família, mas Deus é que provê todas as coisas. E se nós pudermos e entendermos que a simplicidade da nossa presença, como você falou, é o que vai fazer toda a diferença no relacionamento e desse distanciamento que nós estamos tendo. Começa por aí, né? Começa por aí. Exatamente. E aí, continuando a resposta, então, chegando agora realmente na sua pergunta, e agora que tem tempo demais, o que fazer? Né? Então, mas eu estou presente e nada está acontecendo. Né? O meu filho se tranca no quarto, e aqui a gente
acaba falando mais para filhos e adolescentes, né? Porque esse distanciamento acaba sendo mais percebido na adolescência, e diga-se de Verdade. passagem, a adolescência é um reflexo da infância, né? Então, na infância eles não sabem, de repente, muito para onde ir, eles acabam suportando, querendo ou não, eles, né, acabam suportando a negligência dos pais, né? Mas quando chega na adolescência, já vem amizade, aí já vem a internet, já vem, né? Então eles começam a ter outros relacionamentos e aí acaba, né, sendo mais visível, sentindo-se mais na adolescência. E às vezes esses pais estão, né, dentro de casa com seus filhos hoje, mas eu agora estou dentro de casa e meu filho não me dá bola, ele se tranca no quarto. Então, o que fazer, né? É porque já foi construído algo. E, infelizmente, foi construído algo ruim. Se está nesse pé que o seu filho está trancado no quarto, que vocês quase não conversam, nesse momento agora de quarentena, então é porque foi construído algo ruim, né? Então, a gente sabe, né? A gente ensina, a gente aprendeu assim, a gente tem certeza, a gente tem convicção de que é assim, né, Aristeu? Que os nossos filhos, quando eles nascem, né, quando eles são bebês, são pequenos, eles têm uma confiança no pai, né? O pai merecendo essa confiança ou não. Essa confiança é uma ponte que liga, né, os filhos aos pais e os pais aos filhos. Mas conforme eles vão crescendo, eles vão questionando essa confiança, né? E às vezes os pais, em vez de ser construtores de pontes de confiança, eles são destruindo pontes e construindo muros, né? Então, quem sabe, né, um pai, uma mãe que está nos ouvindo, né, ele está nesse problema agora, ele está dentro de casa com o filho e ele não consegue ter um relacionamento com o filho. É porque existe um muro, é porque existe uma barreira entre vocês. E essa barreira, esse muro do pecado, da falta de acordo, de um entender o outro, né? Esse muro ele precisa ser derrubado, né? Sim. Ah, mas eu sempre me dei bem com meu filho, quando a gente tem uma discussãozinha, outra. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, né? Quando, se a gente pegar uma pedra de paralelepípedo, né, e jogar dentro de um lago, né, provavelmente as pessoas, se tiverem pessoas ao redor ali, né, todas elas vão olhar para o lago, né, vai ser chamada a atenção delas, né, porque algo grande caiu na água, né, e fez um estardalhaço, um barulho enorme, tibum, né, então chamou a atenção de todo mundo. Então, quando há um problema grande na família, né, às vezes os vizinhos sabem, os pais sabem, os pastores sabem, todo mundo sabe, mas aí trata-se de arrumar esse problema, trata-se de solucionar esse problema. Porém, tem aquelas pedrinhas miúdas que se a gente jogar dentro do lago, ninguém percebe. E joga mais uma, e joga mais uma. E de repente tem ali dezenas, ali tem centenas dessas pedrinhas. Essas pedrinhas formaram um muro, formaram uma muralha, né? E ninguém percebeu, né? Às vezes tem gente que diz, uma discussãozinha entre o marido e a esposa, eles separaram. Não, é que foi a pedrinha da gota d'água. É porque estava cheio, esse muro tinha sido preenchido cheio de pedrinhas. E eu quero dizer para você que, muito provavelmente, se você está vivendo isso na sua casa, né, então há um muro, uma muralha desse relacionamento, né, e agora precisa ser feita alguma coisa, né, para que esse muro venha abaixo. E eu quero dizer assim, que você, pai, ou você, mãe, está no banco do motorista, você precisa começar por você, né, você precisa chamar o seu filho. Você precisa dizer para o seu filho, olhando olho no olho, filho, Verdade. eu te amo. Filho, eu devo ter errado muito com você, para hoje a gente estar dentro da mesma casa,
muito tempo e eu não consigo me relacionar com você. A gente não consegue se entender. Eu quero pedir perdão para você, mas eu quero ouvir as tuas reclamações. Eu quero ouvir o que você tem para dizer para mim qual é a tua reclamação. Sabe, Aristeu, eu fiz isso com a minha filha, né? E quero dizer, né, e aqui eu quero intencionalmente generalizar, né? Eu quero dizer que todos os filhos querem essa comunhão com os pais. Quando eu fiz isso com a minha filha, né, eu perguntei para ela, filha, você aceita eu começar do zero novamente com você? Ela tinha 13 anos de idade. Você me perdoa? Eu quero começar do zero com você. E ela prontamente disse, claro, pai. Ela me abraçou, nós nos perdoamos, né, ela me perdoou, né? E a gente pôde começar do zero, da estaca zero, e realmente eu mudei. E quando eu mudei, né, eu vi a mudança nela. Você conseguiu quebrar o muro simplesmente com um ato, de uma ação que é poderosa. A intencionalidade de que você decidiu que os princípios e os propósitos de Deus estariam na sua casa. E aí você chamou com que todos viessem a conhecer essa mudança de vida que ia ter. Isso eu fiz também, Juscelio. Quando eu, em acordo com a minha esposa, nós sentamos juntos e falamos assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós estamos iniciando, nós lideramos grupos, nós fazemos uma coisa, mas nós precisamos melhorar o relacionamento na nossa casa. E aí, por incrível que pareça, isso foi no início da jornada, quando a gente teve um encontro nacional da Universidade da Família, foi dada uma palavra, e nós 4 nos reunimos, eles eram pequenos ainda. Eu acredito que o Alexandre, eu acho que ele devia estar com 6, 7 anos, e a Ariela por torno de uns 14, no máximo, 13 anos, e nós nos sentamos os 4. E os 4, nós fizemos como se fosse um pacto, e nós abrimos os nossos corações, e essa conversa foi assim, como se tivesse, sabe aquela máquina que derruba os prédios enorme, que vai batendo assim? Esse muro se quebrou, e a presença de Deus se manifestou em nossa casa, e nós conseguimos conversar, nós conseguimos ouvir mais um outro, e nós instituímos um dia da semana, onde a gente conversava sempre sobre essas coisas. E além disso, como nós ensinamos, nós colocamos aquele tempo de qualidade, não simplesmente só entre marido e esposa, mas com cada um separadamente também, para a gente conseguir ver a necessidade de cada um ser preenchida. Perfeito, eu acho que a solução é essa daí que você falou, e eu espero que as pessoas tenham entendido e compreendido que é possível sim, destruir o muro que diante de nós foi colocado, porque esse muro é uma mentira, esse muro não é o muro de Deus, esse muro não foi Deus que fez, ele não fez isso para nós. Ele pode até ter deixado esse muro aparecer para que essa diversidade faça com que agora a sua família siga aquilo que ele sempre sonhou para essa família. Então, é a confiança de que Deus está no controle das coisas que a gente precisa fazer, né, Juscelio? É muito bom, muito bom. Gostei dessa reflexão, muito boa, muito boa. Que maravilha, Aristeu. Então, eu tenho 2 filhos, para quem ainda não nos conhece, né? Eu e a Adriane, minha esposa, temos 2 filhos, a Anne e o Evandro, os 2 casados, né? A Anne já nos deu uma netinha de 4 anos de idade hoje, a Ana Clara, né? E o Evandro, ele casou agora no último mês de setembro. E eu senti falta, sabe do quê? Das nossas conversas, né? A gente conversava muito. Juscelio. Eu chegava Oi? Deu uma travadinha. Vocês conversavam muito? Isso, a gente conversava muito. Eu fazia perguntas para ele. Né? Uhum. Então, filho, eu li isso aqui na palavra de Deus e entendi isso. Deus falou comigo dessa forma. O que você acha? E ali a gente empreendia, sabe, uma conversa de, sei lá, meia hora, 1 hora, 1 hora e meia,
sabe? Era coisa tremenda. A gente levantava muito cedo, né? E às vezes a gente ficava até meia-noite, meia-noite e meia conversando, né? Então, realmente, né, a conversa, o você ser vulnerável com o filho, é coisa tremenda, é coisa maravilhosa. É Mas a gente verdade. precisa avançar, né, Aristeu? Sim. E eu É, queria... é, assim, a gente programou duas perguntas que eu queria fazer para você, porque eu queria ouvir suas opiniões sobre isso, né? Porque chega para mim também isso. Uma era essa, e Aham, a outra foge um pouco do nosso assunto, mas eu acho que é muito legal ouvir a opinião de um homem de Deus certo. e de Curitiba a respeito assim. Chega muito, José, muito, já que você tem esse relacionamento com a sua filha, que eu tenho certeza que você deve passar um ensinamento para nós a respeito dessa pergunta, que é assim, ó, minha filha tem 12 anos de idade e ela não quer esperar para ter relacionamento, namoro. Que idade certa é para dizer que ela pode namorar? Vocês não foram na palavra de Deus, não tem lá assim, ó, uma idade certinha lá? Não está escrito lá, né? Realmente não está, né? Então, a gente precisa voltar, né, de repente, analisar, ir para a palavra do Senhor, porque ela realmente nos provém todas as respostas. E eu quero responder, talvez, aqui com um exemplo, né? Uma vez um menino da igreja, de 15 anos, ele chegou para mim e perguntou assim, o pastor Juscelio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Veja, tem uma menina aqui da igreja, tal, muito bonita, fulana de tal e tal. Eu gostaria de namorar ela, mas a minha mãe, o meu pai não deixa. Eu não posso namorar, né? Aí eu respondi ele com uma pergunta, né? Eu falei assim, escuta, você é cristão? Ele falou, sou. Você confia em Deus? Confio. Você crê na palavra de Deus, que é verdade? Creio. Eu falei, então, para que serve o namoro? Qual é o objetivo do namoro? Né? Aí ele já, né? Bom, o objetivo do namoro é o casamento. Né? Falei, então, você tem 15 anos. Se eu, se eu tiver certo, você está no primeiro ano do ensino médio e você não tem condições de sustentar sozinho, você não tem maturidade. Né? Então, o que você acha? É. Aí, quer dizer, ele mesmo respondeu para ele, né? Então, eu queria responder agora, né? Uma menina de 12 anos, né? Realmente, que objetivo que ela vai ter de casar? Né? Ela não tem esse objetivo. Então, para nós que somos cristãos, né? Não é nem improvável, é impossível, né? Eu diria assim, deixar uma menina de 12 anos namorar, né? Porque ela quer ter um relacionamento. Obviamente que se eu, como pai de uma menina dessa, né, chegar para ela e simplesmente proibir ela de namorar, eu até posso ter um êxito em algum tempo, por algum tempo, né? Mas eu não vou estar fazendo, né, tudo corretamente. Por que ela quer namorar? Por que ela está querendo um relacionamento? Eu tenho que ir na causa disso. Eu tenho que saber a causa disso. Então eu tenho que, né, de repente, chegar para ela, né, dizer para ela que eu preciso quebrar o muro que de repente eu construí com ela, sabe? E a gente, quando a gente é humilde, uma vez quando nós fizemos o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus pela primeira vez, eu vou citar aqui a minha esposa, porque ela conta isso nos grupos e tal, então não é segredo para ninguém, né? Mas ela gritava muito, principalmente com o Evandro. E o Evandro tinha 7 anos de idade. E aí, naquele dia, né, no curso foi falado sobre, né, que a gente deve preservar o nosso tom de voz.
A gente não deve gritar com os filhos, né? O grito só demonstra que a gente perdeu a autoridade, né? E aí ela entendeu. E quando chegamos em casa, ela chamou nosso filho e disse: filho do céu, eu aprendi uma coisa já no curso. Ah, é, mãe? O que você aprendeu? Aprendi que eu tenho que te pedir perdão, porque eu grito com você, eu não posso gritar com você. Aí ele já se encheu. Ah, é, mãe? Verdade? Ela foi humilde, já ganhou o coração dele. Quebrou a muralha. E ela disse: é verdade, filho. Você me perdoa? Aí ele disse: claro, mãe, claro que eu te perdoo. Aí ela falou assim: mas eu também aprendi outra coisa. Aí é, filho, o quê? Aprendi que você precisa obedecer. Aprendi que existe uma verdadeira obediência, que não é simplesmente obedecer na terceira vez, nem na segunda, é na primeira, que é a verdadeira obediência vai aí, né? Completamente, imediatamente, completamente, sem desafio e sem murmuração, né? Então, ela ganhou o coração dele. Então, o pai, a mãe, tem que chegar para essa menina de 12 anos, né? E dizer: olha, filha, talvez eu não tenha te dado, né, aquilo que realmente você necessita, para de repente você estar querendo ficar conosco, tão tenra em idade, né, e já está querendo ter outro relacionamento, né? Então você deve se abrir para ela, pedir perdão para ela, né, e dizer: olha, eu estou aqui para satisfazer as suas necessidades. E se for o pai que fizer isso, né, muito provavelmente essa filha, né, ela está sentindo falta de um carinho do pai, de uma figura masculina, né? Ela está sentindo a falta realmente, porque muitos pais, e eu falo agora da figura masculina, né, eles acabam negligenciando quando a filha, mulher, né, ela chega na adolescência, que começa a transformação no corpo dela, o pai se afasta, com medo de constranger, com medo de, né, acaba se afastando da filha, né, e aí isso causa, né, talvez a causa dessa menina de 12 anos seja exatamente essa, a falta do pai, a falta de uma figura masculina, que, né, ela vai tentar tirar com as outras pessoas do sexo masculino. E é uma lacuna que fica ali, que ela nunca vai conseguir tirar, né? Claro que aí vem outras coisas, por exemplo, os relacionamentos, né, com as amizades, né? As amigas já estão namorando, as amigas estão ficando, né? Ficam um dia com um, outro dia com o outro, né? Tem outros padrões, né, que não são os padrões bíblicos. Tudo isso está interferindo, né? Mas o pai, obviamente, que não deve deixar, mas ele tem que tratar a causa, ele tem que ouvir a filha atentamente, né? Amém. E abraçar ela e realmente tentar suprir essa necessidade. Muito bom. Obrigado, Juscelio. Eu sabia que ouvir você sobre esse assunto ia edificar muito a vida da gente. E é uma verdade. Agora, assim, o contraponto disso, eu como médico, ginecologista e obstetra, todo dia, no meu ambulatório, que eu atendo pacientes das prefeituras da qual eu trabalho, é uma situação em que, como homem cristão, eu fico muito assim, triste de ver as circunstâncias que essas meninas estão passando, porque, por incrível que pareça, eu recebo muito nos meus atendimentos essas meninas de 12, 13, 14, acompanhadas das suas mães, às vezes acompanhada do casal, muito raramente, para uma primeira consulta de aconselhamento contra uma gravidez indesejada. Isso para mim, olha, seria uma live de mais de 1 hora para a gente poder estar conversando, mas assim, não tem como, profissionalmente, eu não dar a orientação certa e correta e vou ser sincero para vocês, não tem como eu não dar a metodologia que para aquela adolescente vai impedir que ela tenha uma gravidez indesejada, porque se vocês forem ver o índice de nascimento
na adolescência é uma coisa absurda. E eu não estou falando do interior de São Paulo, não. Eu estou falando daqui, 90 quilômetros. Eles consideram interior, mas nós estamos 90 quilômetros da capital. É uma coisa perto, muito perto. E isso é uma realidade que a gente precisaria mudar. E aí me perguntam, mas como que a gente vai mudar isso, Aristeu? Fazendo isso. Fazendo o pai tomar o seu posicionamento. E não é o ginecologista, não é o professor que vai mudar isso. É você na sua casa. Quando você assumir um tempo de qualidade com a sua filha, e você puder falar para ela, e ela poder ter a confiança de tudo aquilo que você está dando de orientação, é muito melhor do que aquilo que ela está ouvindo das amigas, dos amigos, ela não vai querer ter esse relacionamento e muito menos de ter a atividade sexual antes do casamento. Eu compartilho tudo isso que você falou e eu acredito que é aí onde a gente consegue resolver essa situação do nosso Brasil, atingindo uma família de cada vez e que cada homem tome seu posicionamento. Nós vamos mudar e eu tenho certeza que isso muda assim, porque nós temos visto isso, né, José? Isso, exatamente. A gente vê, né, a gente já pegou cada caso, principalmente no curso Alcançando o Coração, se adolescente via, né, o casal ali, ele do segundo casamento, ela no segundo casamento, ela, né, contra o ex-marido, detestava o ex-marido, ele detestava a ex-esposa, né, ela com ciúme dos dois filhos dele, né, ele morando com a filha mais nova dela, né, e o filho mais velho também, só que os dois, tanto ele quanto ela, não gostavam do filho dela. Aliás, ela tinha raiva do filho dela, porque ela via o filho de 18 anos, né? Via o ex-marido dela na figura do filho, né? Então, ela já sentia raiva dela, né? Do filho, perdão, e chegaram para fazer o curso nessa situação. E o que eu falei para eles naquele primeiro momento foi bem isso ficou gravado para mim, e eu quero passar para todos aqui que estão nos ouvindo. Eu falei assim, olha, o teu inimigo, né, não é o ex-marido, não é a ex-esposa, não são os filhos dela, não é o teu filho, né, não é os filhos dele, não é ninguém, não é o ex-marido, não é a ex-esposa, não é ninguém. O único inimigo é o Satanás. É a ele que nós devemos derrotar. É a ele que nós vamos tratar aqui nesse curso para derrotar. Né? Nós vamos aqui aprender, né, a amar um ao outro. Vai amar a ex-esposa, vai perdoar a ex-esposa, vai amar o ex-marido, vai perdoar o ex-marido, vai perdoar o filho. Quer dizer, vai se tornar um ambiente harmonioso. Né? A começar por vocês dois que estão fazendo o curso aqui. E nós tivemos êxito, sabe? Glórias a Deus, um testemunho assim maravilhoso, poderoso, de restauração dos relacionamentos. Amém. Os nossos inimigos não são os nossos filhos, não são os nossos cônjuges, não são os nossos pais também, mas é um só que veio para enganar, que é o Satanás, né? E eu gostaria então de prosseguir aqui, Aristeu. Né? Agora chegou a minha vez de fazer pergunta para você, pode ser? Lógico, pode sim, pode sim. Nós temos 15 mais 3, 18 minutos para terminar. Tá? Ok. Vamos lá. Para avaliar um vendedor, né, a gente pergunta para o cliente dele se o cara está atendendo bem, né? Se o vendedor era bom. Para avaliar um atendente, a gente pergunta para o usuário, não é verdade? Você liga lá no telemarketing e tal, né? Aí demora um monte lá, mas alguém te atende, aí no final você avalia o meu atendimento, não é assim? Então, né, eu acho que não há melhor pessoa para avaliar um vendedor do que o cliente dele. Não há pessoa melhor para avaliar o usuário, né? Para avaliar um atendente do que o usuário. Então, quem é a melhor pessoa para avaliar um pai, se não os filhos? Verdade. Né? Então, nessa avaliação que foi feita com alguns filhos, né? Olha a resposta de algumas respostas dos filhos, né?
pergunta é assim, por que vocês, filhos, não conversam com seus pais? Né? Aí, eu já vou colocar logo as duas perguntas aqui, né? Aliás, as duas Ok. respostas aqui. Uma das respostas é, nunca chegamos a um acordo mesmo, então por que eu vou conversar? A segunda resposta que os filhos deram, não tenho nada para falar com eles. Né? Então, eu queria te perguntar aí, Aristeu, né? Como resolver isso? Eu vou iniciar essa resposta lendo um versículo que eu acho que é muito importante para a gente utilizar isso, que está em Provérbios 18, 13, que diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então, assim, a primeira coisa para a gente poder fazer isso, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber manter um diálogo e quebrar esse muro que a gente construiu, né? Porque às vezes a pessoa que nos está ouvindo fala assim, mas você não sabe como é que está a minha casa, você não tem nem ideia, eu já tentei de tudo e não consegui. Então eu queria dizer assim, respondendo essa pergunta. Primeiro, você tem que identificar que você está numa batalha, ponto. Então você, como o general, você tem que decidir, eu vou querer ganhar essa batalha ou eu vou simplesmente passar pela batalha e vou colher os corpos que vão cair e vou levando a vida dia a dia. Então você tem que ter um posicionamento. Então a primeira coisa que eu identifico para que essa resposta que esse filho deu é porque não... Opa, deu uma travada aqui. Voltou? Voltou. Alô? Voltou? Voltou. Não existe esse relacionamento entre o casal e principalmente entre os filhos. Então, eles estão em conflito o tempo todo. Uhum. E aí não existe essa possibilidade, porque provavelmente toda vez que o filho fala alguma coisa, que o filho quer tentar esboçar alguma coisa, você como pai quer ensinar. Você como pai quer repreender, você como pai quer mostrar o erro. E não que você não deva fazer isso, é sua obrigação, mas não em todos os momentos. Então eles não conseguem ouvir e eles não querem nem tentar falar alguma coisa, porque eles já sabem que você vai dar aquele famoso sermão para ele de novo. Então isso eu acho que é a maior dificuldade que acontece entre eles, respondendo essas duas perguntas, Juscelia. Uhum. Os pais não retêm a sensibilidade de ouvir. E muitas vezes, isso aconteceu comigo, muitas vezes eu ouvi e eu não sabia que resposta dar naquele momento. Uhum. Mas aí eu disse assim, olha, eu ouvi, eu estou entendendo a sua situação, aquilo que você está falando, nós vamos precisar de ter mais uma conversa. E ponto. Eu não preciso sair vencedor de todos os diálogos, só porque eu sou o pai, eu sou o dono da casa, quem está por debaixo desse teto tem que me obedecer, sabe essa coisa? Não. A humildade não é uma fraqueza, a humildade é uma sabedoria, e que faz com que as coisas se transcorram de uma forma melhor. Então, muitas vezes eu passei por essas circunstâncias, principalmente com a minha filha, no momento da pré-adolescência, em que eu tinha a insegurança de dar a resposta certa. Então eu esperava um pouco, mas assim, isso, mas nunca esqueci de retomar a conversa. Isso. Nunca. É verdade, viu? E para ser humilde, precisa ter coragem. Não é verdade? Verdade. Precisa ter corajoso para dizer que não tem a resposta naquele momento e que vai voltar, né, a tratar daquele assunto. Eu quero só dar um exemplo bem rápido aqui, Aristeu, nesse sentido, que eu já contei isso numa outra live, mas ela encaixa bem aqui nesse momento. Eu fui buscar o Evandro, quando ele era adolescente, no ensaio do conjunto da igreja, do grupo de louvor. Ele tocava teclado, e quando
eu fui buscá-lo, ele voltou reclamando de um irmão lá. Ele disse, mas o irmão fulano de tal chegou lá e disse assim, vocês querem tocar só para se aparecer, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, porque vocês tocam mal, porque, sabe? E aí eu falei, filho, ele fez isso? Fez, pai. Eu falei, o que mais que ele falou? E aí ele foi dizendo, e foi dizendo, e foi falando. Quando ele dava uma pausa, eu dizia assim, filho, e aí, o que mais? Né? E ele foi dizendo, foi falando, né? E aí dava pausa, eu perguntava de novo, até que chegou uma hora e ele falou assim, não, pai, isso é tudo. Eu falei, filho, e o que que você acha que você tem que fazer? Ele falou, tem que perdoar, né? Entende? Eu não precisei Sim, responder, não precisei dar lição de moral, né? Eu simplesmente tive que esperar ele colocar o que estava fazendo mal nele para fora. Porque às vezes a gente verdade. não deixa, a gente tem que dizer, filho, mas você tem que perdoar, mas eu acho que vocês fizeram alguma coisa de errado. Ou dizer assim, mas peraí que eu vou pegar aquele irmão lá, peraí, né? E não precisou nada disso. Ele queria Aham. colocar para fora. Porque às vezes a gente está irritado. Isso não acontece com a gente, Sim. né? Então, será que com os nossos filhos também não pode acontecer? Por que que a gente permite acontecer com a gente e não com os nossos filhos? Né? A gente sempre tem uma resposta pronta já na hora, né? E isso, de repente, também fazem eles acabar não querendo mais conversar com a gente. Verdade, José. Então, Aristeu, a próxima pergunta aqui, né, que fizeram para os filhos, é assim, por que que vocês não ouvem seus pais? Aí Opa, duas das respostas, né, que os filhos deram foi assim, meus pais não fazem o que dizem, então por que devo ouvi-los? A outra resposta foi, eu já ouvi isso dezenas de vezes. Como agir? é, eu vou dizer que assim, isso é uma, 10 isso é, minutinhos. isso é uma, isso é uma questão, ao meu ver, assim, grave, porque assim, isso implica um conceito de moral e caráter, né? Porque você fazer diante do seu filho, ou você exigir do seu filho aquilo que você não consegue cumprir e nem faz, isso é uma coisa que, principalmente para os filhos adolescentes, leva eles a um entendimento de o que a gente fala da hipocrisia. E eles não querem, eles não vão mais prestar atenção, não vão querer obedecer, não vão querer nem participar de algum diálogo, porque eles veem que a maior virtude que você está dando para eles não é aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, como é que ele pode se sentir confiável? Aí ele busca quem? O amigo, que tem tempo, que dá qualidade, que escuta, que só diz coisas boas, que só diz que é maravilhoso e que é legal a gente fazer isso, fazer aquilo outro. E, às vezes, pela misericórdia de Deus, pessoas boas se achegam aos nossos filhos. Mas, às vezes, infelizmente, essas pessoas podem tirá-los dos caminhos do Senhor. E, então, o que eu digo é isso. Por isso que eu digo que isso é um problema, para mim, grave, que fala muito sobre caráter e moral. Então, nós, que somos o adulto da situação, nós precisamos aprender a ter responsabilidade daquilo que sai da nossa boca. E nós precisamos verdadeiramente ser aquilo que nós falamos, para que a gente consiga não perder a confiança dos nossos filhos. Eu vejo por aí, José. Com certeza, Aristeu, é bem isso mesmo. A gente precisa ser exemplo para eles, né? E agora, para nós fecharmos com chave de ouro, né? Eu gostaria e tenho o privilégio de fazer essa pergunta, né? A gente deixou ela por último e o melhor ficou por último aí, né? Não que não fosse bom, né, Aristeu? Acho que a nossa Sim, conversa aqui foi muito boa, mas porque quando a gente ouve a resposta de um pai dizendo como fazer ou o que fez, né?
é uma coisa. Agora, quando a gente vê a resposta de um filho, dizendo que o que o pai fez, né? Então, aí não resta dúvida realmente do que está acontecendo, né? Então, eu quero perguntar, né? Como você, Aristeu, e a Fátima, né? Conseguiram que os filhos sempre os acompanhassem, ou sempre os acompanhem, né? Na maioria dos seus eventos, na maioria dos eventos que vocês participam, das viagens que vocês fazem. Bom, assim, eu vou ter o prazer de dizer para você assim, que eu acho que a pessoa melhor para responder isso, como ele está disponível, ele está aqui comigo. Então eu vou querer que ele participe dessa live, eu peço permissão aí para todos que estão vendo. Eu gostaria que o Alexandre respondesse isso para vocês de uma forma breve, porque o nosso tempo está de quanto, Juscelio? Tem 6 minutos para nós encerrar. Tá bom. Então, peraí. Alexandre. Que maravilha, bem-vindo, Alexandre. Olá, tudo bem? Graças Tudo bom? a Deus. Que bom. Eu acho que, para ser bem rápido, eu acredito que quando um pai ou uma mãe ele dá liberdade para você conhecer a Deus, conforme você vai amadurecendo, você vai se encontrando com Deus, você vai se apaixonando por isso. Não tem como, né? Nosso Deus é um Deus apaixonante. E isso aconteceu comigo. Então, toda vez que eu tive a oportunidade de estar perto de algo que ele estava fazendo, então, por exemplo, a UDF é exatamente isso, todos os encontros do GFI, é algo que Deus está fazendo aqui na Terra através desses ministérios. Eu queria estar junto, eu queria estar perto, queria ver meus pais fazendo. Todas as vezes que a gente se deparava com, né, quem eles treinavam, os pais que eles treinavam, eles sempre eram um feedback: nossa, os pais são demais, sempre fizeram isso, fizeram aquilo. Então a gente falava, bom, tem alguma coisa nesse lugar, né? A gente precisa conhecer. Então, acho que isso assim, talvez seja o ponto crucial. Quando a gente viu que foi aberta essa oportunidade de conhecer a Jesus e a gente se apaixonou por ele, não tinha como a gente não querer fazer parte do que envolve tudo isso. E a gente sempre, é um prazer sempre acompanhar nossos pais. Óbvio que agora, estando mais velho, nem sempre é possível, agora com outros compromissos, mas a gente tem boas lembranças, né? Desde muito tempo nos encontros e, bom, enfim, acho que é isso. Que bom, Alexandre. Obrigado pela tua resposta, né? Obrigado porque você assinou embaixo de tudo aquilo que o teu pai falou, né? Uma coisa é a gente falar que a gente mudou, a gente falar o que tem que fazer, né? Outra coisa é ver, né? O filho falando disso. Aí não resta realmente dúvida, né? De que aquilo que teu pai falou é verdade. Então, parabéns, né? Mas a gente estava ouvindo, não? O finalzinho não deu para ouvir, mas que deu uma travadinha. Ok. Não, parabenizando realmente aí a tua família, né, Aristeu? Parabenizando o Alexandre aí, né? E realmente você autenticou, né? Tudo que teu pai falou nessa live, tudo que teu pai tem dito, né? Realmente vocês são uma família exemplar. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado. E estamos juntos aí, né? A nossa comunhão, a tendência é só aumentar, né, doutor Aristeu, né? Obrigado por tudo, obrigado por ter aceitado, né, a conversar comigo aqui, né? E juntos nós, da família GFI, aí, agradecer ao Dinarte, né? Que realmente, poxa, terminou a live dele ali mais cedo, porque travou e tal, ia até mais tarde, para não atrasar a nossa, né? Então, a gente agradece demais a família GFI aí, que realmente tem sido preciosa, tem mudado, né, a nossa história, não é verdade? Sim, verdade. 2 minutinhos para nós, hein? Tá bom. Vamos fazer a coisa melhor que a gente aprendeu nesse mundo, nessa caminhada? Vamos agradecer a Deus, a todas as pessoas que estão que puderam estar junto conosco e abençoar essas famílias, José. Você quer fazer essa oração? Faço? Eu gostaria que você fizesse, pode ser?
Pode, lógico, lógico. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos a oportunidade de podermos estar cumprindo com aquilo que o Senhor tem feito nas famílias deste Brasil e deste mundo todo, Pai. Sei que é uma porção pequena, Pai, mas a nossa disponibilidade e que de todos que estão assistindo, que estão buscando, Pai, um melhor relacionamento entre seus cônjuges e seus filhos, eu quero agora, Senhor, no teu nome profetizar, há a saída. Você pode derrubar o muro que está dificultando o relacionamento na sua casa. Basta que você ouça a direção certa. Hoje nós plantamos uma semente que vai ser regada com muito amor, pela mão do Espírito Santo que está, neste momento, tocando vocês em suas casas. E eu tenho certeza que vai florir e vai crescer como uma árvore linda, frondosa, porque a água que está sendo regada sobre esta árvore vem direto do trono do Senhor. Eu profetizo isso na casa de vocês todos. E que não existe dificuldade de relacionamento entre vocês e seus filhos que não possa ser solucionado. Busquem as pessoas de bons conselhos, as pessoas que acreditam na família. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na vida de vocês, que a saída é essa. Não desista nunca da sua família. Em nome de Jesus, amém.